Oi, gente. Boa noite. Graças a Deus, vamos descansar agora, né? Depois de um dia corrido, cheio de coisas. Tô super cansada. Acabei de chegar do teatro com a minha filha. Tive um dia muito abençoado, graças a Deus, né? E aí, como é que foi seu dia? Tudo bem com vocês? Queria falar uma coisa aqui legal. O que você acha de mais bonito em uma pessoa? No caráter dela, lógico, não tô falando de aparência não, tô falando de caráter. O que você acha mais feio numa pessoa? É claro que tem coisas que são horríveis, né, que a gente não tá falando sobre essas coisas. Mas eu falo, o que faz você achar aquela pessoa confiável? E uma pessoa que você não quer mais viver com ela, não quer mais conviver com essa pessoa? Um pouquinho que vocês já me conhecem aqui por esse canal, talvez vocês já perceberam que eu sou uma pessoa autêntica, né? Eu sou o que eu sou. Embora eu seja cristã, evangélica, gosto de falar de Deus, da palavra de Deus, ensino a palavra de Deus, eu sou uma pessoa diferente um pouco das outras. Não sou melhor do que ninguém, mas diferente das pessoas no sentido de não me esforçar para manter uma imagem de perfeição, de santidade. Eu tenho pavor de gente assim. Eu acredito que o cristão, embora o nome cristão seja parecido com Cristo, mas não existe ninguém que seja parecido com Cristo, né? A gente está tentando parecer com Ele, mas nós somos... A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundície. Nós não temos nada de bom em nós. Então, embora eu tente parecer com Cristo, mas tentar parecer com Cristo não é manter uma aparência, né? Não é viver de aparência. Quem vivia de aparência eram os religiosos. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é aquela pessoa que vive de aparências, entende? Ela tenta manter uma pose, uma imagem de perfeição para as outras pessoas. Tudo que ela faz é com o objetivo de reforçar essa imagem de perfeição, de santidade que ela tem. Então, os fariseus, eles tinham uma necessidade enorme de mostrar santidade e perfeição. Então, eles oravam para todo mundo ver, eles jejuavam para todo mundo ver, eles usavam roupas especiais, gostavam de ser chamados de mestres. Ele adorava as primeiras cadeiras dos banquetes nas sinagogas. Eles gostavam dessa pompa de mestres e eles escondiam seus próprios pecados e tentavam manter essa pose de perfeição para que todo mundo visse eles como uma nata da sociedade, como pessoas acima da média. Eles davam o dízimo do hortelã e do cominho, ou seja, daquelas plantinhas da sua casa, mas sempre com o objetivo de serem vistos pelos homens como santos. Jesus falou para os discípulos assim, cuidado para vocês não serem como eles. Tentar ser uma pessoa correta é errado? Não. O errado é você se considerar superior aos outros e tentar manter uma pose que não é verdade, né? Então, eu tenho muito temor de Deus, eu tenho muito medo de me tornar uma fariseu, né? Não sei se existe essa palavra fariseu feminina, mas eu tenho muito medo de me tornar uma pessoa hipócrita. Sabe aquela pessoa que faz de tudo para manter uma aparência perfeita, mas que por trás dessa aparência existe coisas escondidas, que a pessoa vive, mas ela não tem coragem de assumir isso? Então, eu tenho medo disso. Eu sou uma pessoa extremamente autêntica, eu falo tudo. Não é que eu falo tudo, tem coisas, intimidades nossas que a gente não precisa de falar. Mas eu também não me esforço para manter uma aparência de santidade. Porque a santidade, ela tem que ser vista por Deus.
A santidade está no interior. Jesus disse, não há nada fora do homem que possa torná-lo impuro. Mas o que nos torna impuros é aquilo que está dentro de nós. Então essa necessidade de reforçar a sua própria santidade, de mostrar uma vida perfeita, olha como que eu sou santo. Isso chama-se hipocrisia. Porque você pode acertar muito em algumas coisas, mas você também é um pecador. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, engana a si mesmo. Está chamando Deus de mentiroso. Então, nós todos somos pecadores. Não tem ninguém aqui na face dessa terra que não seja pecador. Você pode até não cometer os mesmos pecados que as outras pessoas cometem, mas você comete outros. Você e eu precisamos de misericórdia igualmente a todas as pessoas da face da terra. Nós não temos nada do que nos gloriar de nós mesmos. Não há nada em nós que nós podemos dizer que é bom. Certa vez apareceu um jovem, que a gente chama de jovem rico, né? Para Jesus e disse, querendo se achar, né? Querendo se justificar. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele assim, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Por que Jesus falou isso para ele? Se Jesus era bom mesmo, Jesus era Deus. Mas por que ele falou isso? Ele falou isso só para de cara já cortar as intenções do rapaz. Porque no fundo, ele queria mostrar a sua bondade para Jesus e para as outras pessoas. Porque ele sabia que ele tinha que cumprir os mandamentos para ser considerado bom. E quando Jesus falou, e os mandamentos? Aí ele falou, isso eu tenho feito sempre. E ele diz, então, ou seja, ele se achava bom. Mas Jesus de cara já cortou, ele disse aqui, não tem ninguém bom, a não ser Deus. Então, antes que ele começasse a falar da sua própria bondade, eu honro pai e mãe, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso. Antes dele falar isso tudo, Jesus já cortou ele de cara. Ele falou, olha, você não é bom, ninguém é bom, só Deus é bom. Isso é uma resposta para todos nós. Não existe ninguém bom. O que faltava para o jovem rico, falta para mim, falta para você, falta para todos. Não era vender os bens. O que faltava para o jovem rico era crer no Salvador. Era enxergar o seu próprio pecado e reconhecer a necessidade de um Salvador. Agora, para um fariseu, para um homem perfeito, para uma mulher perfeita que se considera bom e sem pecado, para ele nada lhe falta. Aos seus próprios olhos, nada lhe falta. Ela já é suficiente, ela já é boa em tudo. E Jesus falou, uma coisa te falta. E o que faltava não era vender os bens. O que faltava era seguir Jesus. O que falta para toda a humanidade? Para nós sermos bons aos olhos de Deus. Falta a gente cumprir mais mandamentos? Não. Falta a gente entender que todos somos maus e que ninguém é bom. Nós só nos tornamos agradáveis a Deus por causa da obra da cruz de Cristo. É a fé em Jesus que nos torna santos e justos. Não são as nossas obras. Você não é bom porque você não rouba, você não mata, você não adultera. Você só se torna aceitável aos olhos de Deus porque a justiça de Jesus é transferida para você no momento que você crê. Então, é isso que torna o homem bom. Seguir a Jesus. Crer no Filho de Deus. Não é o tanto de mandamento que você obedece. Não é tudo certinho. Eu pago todas as minhas dívidas certinho. Eu faço tudo certinho. Esse menino achava que ele era bom. Eu obedeço aos meus pais. Eu honro meus pais. Eu não furto. Eu não cobiço. Eu não faço isso. Então eu sou bom. E Jesus falou, não. Por que você me chama bom? Bom só um, que é Deus. Então de cara eu já te digo, você não é bom. E você ainda tem falta. E o que falta para você é tudo. O tudo que falta para você é crer em Jesus. Porque sem a fé em Jesus não há salvação.
Nós não somos salvos pelas coisas boas que nós fazemos. Isso não significa que nós não temos que ser justos, fazer coisas boas. Nós temos que ser corretos, dar bom testemunho, fazer coisas boas. Agora, o que a gente não pode fazer é achar que nós somos bons aos nossos próprios olhos. É tentar manter uma pose de santidade que não é verdadeira. É tentar mostrar para os outros que você é perfeito, sendo que você sabe que você não é. Ser autêntico. Jesus disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sabe qual que é a diferença do pão com fermento para o pão sem fermento? Eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir. É só aparência. O fermento, ele só muda a aparência, porque os dois pães, o sem fermento e o com fermento, têm a mesma coisa, os mesmos ingredientes. Só que o pão com fermento, ele parece ser melhor. Ele parece ser mais gostoso. Entende? A única diferença entre eu, você e todas as pessoas da humanidade é o fermento, a hipocrisia. Porque sem a hipocrisia, sem a falsa imagem de santidade e de bondade, nós vamos ver que todos nós somos a mesma coisa. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Não existe ninguém que seja bom. Então, a única coisa que nos diferencia das outras pessoas se chama hipocrisia. Quando você começa a se achar e querer mostrar que você é melhor do que os outros, que você é mais santo. Isso também é vaidade, sabia? Essa busca pela santidade o tempo todo, pela imagem de santidade, que é diferente da verdadeira santidade, a busca pela imagem de santidade é uma grande vaidade. É a vaidade de ser reconhecido como bom, de ser reconhecido como santo. Você tem necessidade que as pessoas vejam a sua vida e achem que você é perfeito. Jesus disse: não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita, ou o contrário. Se você faz coisas boas, não tem por que você ficar falando como se isso fosse maravilhoso. Quando você for dar esmola, não toque trombetas como se isso fosse uma grande coisa. Jesus é o único que pode tornar você aceitável aos olhos de Deus e não às suas obras. Você deve praticar boas obras? Claro. Eu devo praticar? Claro. Mas não com o fim de ser visto pelos homens. O único que pode dizer se você é bom ou não, santo ou não, é Deus. É Ele que conhece o seu coração. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Então, qual é o melhor tipo de pessoa para você conviver? Eu te digo, sem medo de errar. Pessoas autênticas. Pessoas que erram e falam que erram. Pessoas que confessam os seus próprios pecados. Pessoas que têm uma imagem de santidade e pureza. Parece que elas não erram. Elas parecem ser santas, porque elas forçam essa imagem de santidade. Mas por dentro todo mundo sabe que não são. Fingem que são, mas não são. E quem conhece sabe quem é. Agora, as autênticas, as pessoas que falam besteira e contam os seus próprios pecados, essas escandalizam. Mas e aquelas que fazem a mesma coisa, mas ninguém fica sabendo? Então, eu vou repetir para vocês uma coisa. Cuidado. Cuidado para você não colocar na sua vida um fermento para ficar mais santo aos olhos dos outros, para parecer superior e melhor do que os outros. Tire o fermento, que você vai ver que você é tão pecador, tão necessitado de Jesus, tão necessitado de misericórdia, tão necessitado da misericórdia, da graça, da ajuda de Deus, quanto todas as pessoas da face da terra. A única coisa que te diferencia delas é a hipocrisia sua, ou a delas. Porque no fundo, nós todos somos farinha do mesmo saco. Não há um justo sequer. Então eu estou falando isso aqui, não é para atacar ninguém, não é para ferir ninguém, é só para te dizer uma coisa.
Tire esse peso das suas costas de achar que você tem que mostrar santidade, que você sabe que você não tem. Pare de querer firmar e manter uma imagem que não é verdadeira. Seja mais autêntico, seja mais verdadeiro. Deus procura verdadeiros adoradores. E sabe com quem que ele encontrou? Foi uma mulher considerada adúltera, que teve 5 maridos e estava com um homem que não era marido dela. Ele disse, você é verdadeira. Ele disse, você diz a verdade. São adoradores como ela que o Senhor está procurando. Ele não se revelou para o santinho lá na sinagoga. Jesus se revelou como Messias para uma mulher adúltera que foi sincera, que falou a verdade. Mas o outro santinho da sinagoga também tinha pecado, só que ele não assume que tem. Agora, a adúltera samaritana falou a verdade. Deus não está procurando pessoas santas. Ele disse, não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não há um justo sequer. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade. E não imagem. Entende a diferença? Verdade é o que está dentro. Imagem é aquilo que você tenta passar para os outros. Deus não está procurando imagens. Deus está procurando verdades que estão dentro. Então pense nisso. Para de arrotar a santidade. Comece a se colocar no mesmo nível de todo mundo, porque a única coisa que te diferencia das pessoas se chama hipocrisia. Tira o fermento do pão, que você vai ver que a farinha é a mesma, que o óleo é o mesmo, que o ovo é o mesmo. Ou seja, o que você tem, todo mundo tem. Não tem diferença nenhuma entre eu, você, uma pessoa que está lá no presídio. Ela errou, mas eu errei também. Eu errei em outras coisas. Você também erra, mas você erra de outras formas. Mas é a mesma coisa, nós somos farinha do mesmo saco. Todos precisamos da mesma coisa. Todos necessitamos do mesmo sacrifício, da mesma misericórdia. Não tem nada que nos diferencie das pessoas. Nada, absolutamente nada, a não ser a hipocrisia. Se você vê uma pessoa com muito ar de santidade, é porque ela arrota a hipocrisia, ela é hipócrita. Porque os verdadeiros cristãos, eles são honestos. Como Paulo, ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Todas as pessoas, os homens de Deus, falavam. João Batista dizia, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Os homens mais santos da Bíblia eram os que mais assumiam seus próprios pecados. Será que você não está arrotando santidade demais da conta? Você realmente é verdadeiro adorador? Você é um falso hipócrita que vive de aparências. Pense nisso, tá bom? Todos nós somos iguais, não existe ninguém aqui melhor, nem mais santo, nem menos santo que ninguém. Nós pecamos diferente. Todos somos farinha do mesmo saco. A única coisa que nos diferencia se chama hipocrisia, que é fermento. O que te torna mais bonito é o seu fingimento. Porque o interior é igual, todos nós somos a mesma coisa, tá bom? Então, entenda isso. O que Deus quer falar para você, para mim também. Eu sou a primeira, a principal que precisa disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, hipócritas, raça de víboras. Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Amo, 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 amo. Até amanhã. Amanhã tem mais vídeo, hein, gente? Beijo.